Então é isso aí, meus queridos irmãos. Vamos para a segunda parte aqui, comentários do capítulo 3 e 4 de segunda epístola pastoral, né, de Paulo para com Timóteo. Sem demoras, aqui está capítulo 3 de segunda Timóteo. Aqui o apóstolo Paulo entra de fato em uma abordagem escatológica, coisa que ele já vinha falando ali em 1 Timóteo. Ele segue mais ou menos a mesma moldura, né? O que é uma moldura? É a forma como a pessoa escreve um documento, uma epístola. Primeiro ele fala algumas coisas particulares, depois ele dá a introdução ao tema, fala aqui a respeito da apostasia dos últimos, e ele cita exemplos de apostasia no presente momento, e agora ele aponta para a apostasia dos últimos tempos, e como estas apóstatas, eles se afastam da sã doutrina. Basicamente é isso, né, que nós encontramos ali em 1 e agora também em 2 Timóteo. E o apóstolo Paulo diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isto aqui, meu amado irmão, não consigo entender como ainda tem gente que acredita escatologicamente no triunfalismo, sendo que há fortes evidências aqui ensinadas pela teologia paulina, pela teologia joanina, pela própria teologia de nosso Senhor Jesus Cristo, que fala do esfriamento da fé, do esfriamento do amor. Ainda tem gente que acredita que a igreja vai conseguir triunfar e implantar a cristianização no mundo. Não, pelo contrário. A Bíblia fala aqui de um tribulacionismo. Isso é bíblico, isso é escatológico, e quem não entende assim é porque tem outros interesses que não interesses das Sagradas Escrituras. Muito bem, e aqui ele cita 21 características de exemplos ou de defeitos destes homens que estarão se apostatando nos últimos dias. E isto é significativo na literatura rabínica, quando se utilizava 21 características, estava levando 3 vezes 7, levando, portanto, ou o defeito ou a virtude ao superlativo, né? Ao extremo, mostrando que estava concluindo, terminando, né? Completando a medida de, nesse caso, a medida de iniquidade. Aqui nos últimos tempos será sobrecarregada em medida de iniquidade desses que se julgam ser homens de Deus e não são, não é? E que, portanto, são apóstatas, mas o limite deles está chegando ao final e Deus com certeza julgará. E aí ele fala, né, que esta turma sempre consegue encontrar mulheres levianas, sempre tem as mulheres levianas, medíocres nesse sentido moral, que acabam também entrando nesse caminho, né? E que, por final, esses próprios resistem àqueles que são fiéis na presença de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, está acontecendo com Alexandre aqui, está acontecendo com outros apóstolos no nosso dia, mas não fique preocupado, aconteceu com Janes e Jambres na época de Moisés, e vai acontecer lá no final dos tempos também, sempre vai existir essa turma aqui, é o que ele está dizendo, né? Mas esses não irão avante, porque Deus vai julgar essa turma, é isso que ele está dizendo. Muito bem, amados, no entanto, agora vem o versículo 10, não é? Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Olha que coisa tremenda, né? Vamos botar aqui, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. E aqui eu uso novamente o termo didascalia, que quer dizer ensino, que quer dizer doutrina. Você tem seguido de perto as minhas pisadas, os meus passos, a minha doutrina, o meu comportamento, como se deve proceder, como é nosso propósito, a nossa intenção, a nossa paciência, a nossa perseverança, né? Você presenciou aquilo que eu passei lá na primeira viagem missionária, né? Quando aconteceu comigo lá em Antioquia da Pisídia, o que aconteceu lá em Icônio, em Listra, né? Timóteo presenciou as perseguições de Paulo, ele, como Deus deu o livramento, né? E diz que realmente os que querem seguir a Cristo vão passar por essas dificuldades. Dificuldades faz parte do plus ministerial. Perseguições faz parte do plus ministerial. Não é só honraria, não é só benevolência, mas também passa por prova, né? Porém, os homens perversos irão de mal a pior.
E nesse sentido, o apóstolo Paulo afirma que Timóteo está inteirado, né, de como procede essas coisas, porque desde lá da infância ele aprendeu isso, ele viveu uma vida, e aí ele faz alusão a essa história de Timóteo. Ele na verdade, ele traz à tona esse histórico que Timóteo tinha de contato e de testemunho do que é uma vida séria e uma vida honesta na presença de Deus, não é? E orienta Timóteo para que ele utilize das Sagradas Escrituras para proclamar o Evangelho, não é? E por causa dessas Sagradas Escrituras, ele fala ainda de uma atuação onde Jesus vai julgar as pessoas que praticam essas coisas, quer sejam boas, quer sejam ruins, e que nesse tempo, portanto, ele deve proclamar a palavra, pregar as Escrituras, corrigir, instruir, exortar com toda a paciência e com toda doutrina. Observa a boa doutrina, né? Porque haverá tempo, novamente escatologicamente falando, que não suportarão a sã doutrina. Observe o termo enfático, o termo sã doutrina, que nós vamos ver também lá em Tito, a respeito dessas recomendações. Mas as pessoas vão se cercar-se de mestres que queiram, né, falar aquilo que lhe agrada. O evangelho não é para ser adulador, o evangelho é para ser transformador. Cuidado com o evangelho da adulação. O evangelho da adulação não é o evangelho da transformação. Então, queridos, e por causa disso eles vão recusar a verdade, vão se entregar a histórias, né? A fábulas, e que, portanto, Timóteo tem que ser sóbrio e tem que trabalhar de acordo com o ministério estabelecido da parte de Deus. E é por causa disso que agora, no final aqui, o apóstolo Paulo já está falando que ele vai, né, ser oferecido por libação, isto é, até o seu martírio, até o seu suplício, quando ele foi decapitado, isso servia como uma oferta a Deus, né? Ele estava ciente de que tinha combatido o bom combate, que ele tinha feito tudo o que estava a seu alcance, ele tinha permanecido fiel, esperando agora, né, na volta de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele irá retribuir, recompensar e galardoar a igreja na sua vinda. É aquilo que nós encontramos lá também, né? 1 e 2 Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo fala acerca de uma teologia, de uma escatologia, né, tribulacionista. Aí está. Somos muito enfáticos em dizer isso porque nós cremos nisso. Se você não crê, assim, estude a palavra de Deus. Muito bem. Então, aí são as recomendações finais. Olha, vai lá, vem depressa, né? E ele começa a dizer, ó, fulano, Demas, eu deixei assim, tal, em Tessalônica. Crescente ficou na Galácia, Tito na Dalmácia. Traz comigo Marcos aqui porque ele é útil. Eu deixei Tíquico, mandei para Éfeso. Quando você sair de Éfeso, passa por Troade ali em cima, pega no porto de Troas, né? E pega a minha capa, os meus pergaminhos, né? E assim ele dá aquelas orientações que são orientações particulares, né? Orientações práticas para que possa ter um bom engajamento. Veja a questão da mobilização. Paulo era um homem de gestão, de mobilização, de estrutura. Ele sempre conseguia liderar de uma maneira muito influente e muito eficaz. Muito bem, e assim também ele conclui desta forma, sabendo que Deus vai dar vitória, né, em todos os aspectos. Ele dá as saudações finais, sauda Prisca e Áquila, né, os que estão na casa de Onesíforo, Erasto, que ficou lá em Corinto, quanto a Trófimo, deixei ele em Mileto e assim por diante, né. Paulo dá essas últimas recomendações, esperando que Timóteo possa se encontrar com ele antes do seu suplício. Muito bem, queridos, estamos aqui finalizando esta segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, uma epístola pastoral de recomendações pastorais para aquele que foi seu discípulo. E espero que tenha sido de grande avalia, de grande colaboração para a sua vida. Deus te abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.